Olá, pessoal. Aquele nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Como que está o curso? Tá tudo tranquilo, né? Espero que estejam aproveitando bastante, em especial nesse momento, a disciplina que nós estamos trabalhando aí de tópicos de números e funções. Então, nós vamos dar continuidade com mais esse vídeo, lembrando que o objetivo desses vídeos é trazer para vocês, pessoal, apenas alguns pontos principais relacionados ao assunto que nós estivermos trabalhando durante toda a semana, e que o intuito é que vocês, além de acompanharem essa videoaula, né, com esses pontinhos principais relacionados aos assuntos, que vocês façam a leitura do material que está disponibilizado lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E, além disso, que vocês busquem outras fontes de informação, que vocês resolvam exercícios, né, analisem a teoria associada a esses conteúdos, para que a gente possa ter essa interessante conexão entre a parte teórica, a parte prática, né, e as possibilidades que esses assuntos que nós estamos trabalhando possibilitam, né, possibilidades aí de utilização em sala de aula, porque são tópicos os quais vocês podem utilizar aí na prática docente de vocês, e o objetivo aqui é sempre trazer essas reflexões, essas discussões, né, trazer materiais relacionados a esses assuntos, como forma realmente de nós juntos construirmos aí formas diferentes, né, metodologias diferentes no processo de ensino e aprendizagem. Vamos lá, gente? Essa semana, nós vamos trabalhar um pouco com estudo de modelos relacionados a outros tipos de funções. A semana passada, nós trabalhamos com as funções polinomiais. Em particular, a gente trabalhou com dois casos, né? A função afim e a função do segundo grau, a quadrática. E dessa vez, nós vamos falar de duas funções muito importantes também, que são as funções exponenciais e as logarítmicas. Então, da mesma forma, né, vou compartilhar aqui com vocês algumas informações para que a gente possa trabalhar juntos aí. Vamos lá? Beleza. Então, vamos lá. Então, gente, iniciando mais uma semana, aproveito para dar mais uma vez as boas-vindas a mais uma semana de estudos. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante, da mesma forma que eu, né, eu estou aprendendo bastante com todos vocês, tenho certeza disso. E a cada momento que a gente tem ali uma troca de informação, uma interação, né? Que vocês fazem os relatos de experiência de vocês, trazem aí novas informações, isso aí enriquece muito o nosso debate, enriquece muito as nossas aulas. Então, eu sempre incentivo a que vocês sempre tragam essas informações, tragam os seus relatos de experiência para compartilhar conosco aqui. Então, a ideia é falar de forma bem rápida sobre modelos, né, envolvendo funções exponenciais e logarítmicas, mas para isso, assim como está lá no material, eu achei importante fazer um retrospecto rápido sobre potências e logaritmos. Em seguida, nós vamos falar um pouco sobre os principais conceitos relacionados às funções exponenciais e logarítmicas. E para fechar, da mesma forma que eu fiz na última semana, eu vou deixar aqui dois modelinhos relacionados a funções exponenciais e logarítmicas, para que depois que vocês fizerem aí as suas anotações, né, que vocês tentarem resolver esses problemas, a gente possa lá no nosso plantão de dúvidas poder comentar um pouco mais sobre as possibilidades que esses modelos nos trazem relacionadas a esses elementos, né, de funções exponenciais e logarítmicas, tanto no aspecto teórico quanto nesse aspecto prático e, obviamente, naquela questão de nós utilizarmos a visualização gráfica relacionada a essas funções e também um aspecto ali mais abstrato relacionado às definições, às propriedades. Então, acho que
é tudo uma questão de equilíbrio, né? A gente tem que saber dosar cada uma dessas partes e fazer as conexões entre elas. Bom, então, gente, uma definição inicial, ao se falar de potências, né? Então, a formalização, imaginemos um número real positivo A e um número natural n, com esse n sendo maior ou igual a 2. Então, nós chamamos de potência de base A e expoente n o seguinte número real. O número real a elevado a n, que nada mais é do que o produto de n fatores, iguais a a. Então, se nós temos a elevado a n, é só a gente fazer a vezes a vezes a vezes a vezes a, e assim vai n vezes. Então, n fatores, tá? Aqui a gente está falando para n maior ou igual a 2, porque quando n é igual a 1, a gente tem a elevado a 1, né? Que é igual a porque não tem um produto aí com um único fator, né? A gente teria um fatorzinho só. Então, aqui alguns exemplos. Então, imaginemos 2 elevado à quarta potência. Então, a gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Esse produto 4 vezes, resultando em 16. 1 elevado à quinta, né? A gente vai fazer o produto do 1 5 vezes, mas aí nesse caso, né? A gente já sabe, obviamente, que vai dar 1. 10 ao quadrado, 10 vezes 10 igual a 100. 4 quintos elevado ao quadrado, é só a gente fazer 4 quintos vezes 4 quintos. A gente vai fazer duas vezes, né? Então, 16, 25 avos. E aí, alguns exemplos para ilustrar essa definição inicial. Bom, algumas propriedades bem interessantes, né? E, assim, muito importantes, muito utilizadas, que vou elencar aqui para vocês. A primeira delas é quando nós temos um caso de potências de mesma base e nós queremos o produto dessas potências. Então, quando a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base, olha lá, a elevado a n vezes a elevado a n. Observem que a base é a mesma, a base é a, e aqui é um produto. Aí o que que a gente faz? Repete a base e faz a soma dos expoentes. Repete-se a base, soma-se os expoentes. Então, a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Da mesma forma, nós podemos fazer uma divisão de potência de mesma base. Então, é só observar aqui, ó, a mesma base, a elevado a m dividido por a elevado a n. O que que a gente faz? Repete a base, que é o a, e subtrai os expoentes, m menos n, né? Isso para m maior que n. Beleza. Potência de potência. Imaginemos o seguinte caso: a elevado a m, e esse a elevado a m está elevado a n. Aí o que que a gente faz? Repete a base e multiplica os expoentes. Então fica a elevado a m vezes n. Quando nós temos uma multiplicação de potências de mesmo expoente, então olha, a vezes b elevado a m, a gente pode quebrar isso aqui num produto. Então, a gente pode fazer um A elevado a m vezes um A elevado a n. Da mesma forma, se a gente tem uma divisão de potências de mesmo expoente, ou seja, A dividido por B elevado a m, a gente pode quebrar isso aqui também numa fraçãozinha, né, em que a gente tem o A elevado a m dividido pelo B elevado a n. Então, são propriedades, gente, que ajudam muito no processo de resolução de diversas situações problema. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo. Vamos para uma outra definição. Dado o número real A não nulo e um número real natural, e um número natural, né, real, define-se a potência A elevado a menos n pela seguinte relação. Quando a gente tem A elevado a menos n, então aqui olha, o expoente é negativo, significa que isso é igual a 1 dividido por A elevado a n. Então a gente inverte, tá bom? Temos o seguinte: A elevado a 1 vezes A elevado a menos 1 é a mesma coisa que A elevado a 1 a gente já viu, né? Por definição que é igual a A. A elevado a menos 1, pela definição que a gente acabou de ver, é 1 dividido por A. Nesse caso, A vezes 1 sobre A é A dividido por A dividido por A é igual a 1. Ou seja, A elevado a 1 vezes A menos 1 é igual a 1. Ou seja, nesse caso, o que que a gente fala? Esse número A elevado a menos 1 igual a 1 sobre A, ele é chamado inverso de A. Beleza? Então, quando a gente faz o A vezes o seu inverso, a gente chega no resultado igual a 1, elemento neutro da multiplicação. Tudo bem, gente? Vamos lá. Um exemplo aqui para ilustrar essas primeiras propriedades que nós trabalhamos.
Se A vezes B é maior ou igual a zero, vamos simplificar a seguinte expressão. Olha que expressãozinha bonitinha que a gente tem aqui. A elevado ao cubo vezes B elevado a menos 2, isso tudo elevado a menos 2, dividido por A elevado a menos 4 vezes B ao cubo, tudo isso elevado ao cubo. O que que a gente pode fazer aqui, pessoal? Nós podemos aplicar todas essas propriedades que foram vistas anteriormente. Olha no primeiro caso. Aqui, ó, o que a gente pode fazer é fazer aquele produto das potências, né? Porque tanto A elevado ao cubo quanto B elevado a menos 2 aqui no numerador, está elevado a menos 2. Então, o que que a gente faz? Repetiu a base, que é o A, multiplicou os expoentes, 3 vezes menos 2, vezes, repete a base B, menos 2 vezes menos 2. No denominador, repete a base A, menos 4 vezes 3. E aqui, ó, repete a base B, 3 vezes 3. Esse 3 aqui, ó, tá no expoente, tá? Aqui foi só um errinho de digitação, mas é 3 vezes 3 lá no expoente, beleza? Então, A elevado a 3 vezes menos 2, A elevado a menos 6. B elevado a menos 2 vezes menos 2, B a quarta. A elevado a menos 4 vezes 3, A elevado a menos 12, B elevado a 3 vezes 3, B elevado a 9. Ótimo. O que que nós temos agora? Aqui, gente, observem que a gente tem a base A, a base B. E a gente tem um numerador e um denominador. Então, a gente tem uma divisão, e as potências têm a mesma base, vocês concordam? Olha, aqui é a base A, aqui é a base B. Então, a gente pode quebrar isso, né? E fazer o quociente aqui das potências com a base A e aqui com a base B. Olha o que que acontece. A elevado a menos 6 dividido por A elevado a menos 12, repete a base e subtrai os expoentes, aquela propriedade que a gente viu. Menos 6 menos menos 12, vezes o B, repetiu a base, né? E subtrai os expoentes. 4 menos 9. A elevado a menos 6 menos menos 12, então isso aqui dá A elevado a menos 6 mais 12. Consequentemente, menos 6 mais 12 dá 6. Então fica A elevado a 6. B elevado a 4 menos 9, B elevado a menos 5. E isso aqui pode ser reescrito, né, pela propriedade que a gente viu do expoente negativo, ele pode passar lá para o denominador. Então, fica A elevado a sexta dividido por B elevado a quinta. Vocês viram que interessante? Nesse exemplo, a gente conseguiu aplicar várias propriedades envolvendo potência. Certinho? Bom, uma outra definição importante aqui, ó. Dados um número real A maior ou igual a zero e um número natural N, demonstra-se que existe sempre um número real positivo ou nulo B, tal que B elevado a N é igual a A. Ao número B, nós vamos chamar de raiz enésima aritmética de A e indicaremos pelo seguinte símbolo. Esse símbolo aqui da raiz. A gente está acostumado com a raiz quadrada, né? Então, é como se esse índice aqui fosse o 2, mas a gente tem outras raízes aí com outros índices, né? Então, por isso, a raiz enésima que a gente tem aqui. Onde A, esse Azinho aqui, ó, é chamado de radicando e N é chamado de índice. Então, se a gente tiver um 3 aqui, a gente vai ter uma raiz cúbica e assim vai. Alguns exemplos, né? Algumas propriedades, na verdade, para a gente analisar. Se nós tivermos aqui, ó, a raiz enésima de A elevado a M, isso é a mesma coisa que a raiz de N vezes P de A elevado a M vezes P. O que a gente está fazendo aqui? A gente está multiplicando tanto no índice quanto na potência um mesmo fator P. Então, isso é válido. Quando a gente tem a raiz enésima de A vezes B, então radicando aqui A vezes B, a gente pode quebrar isso em duas raízes, né? Quando é o produto aqui, tá, gente? Então, a gente pode fazer a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Isso para o produto. Da mesma forma, para o quociente. Então, isso aqui vai ficar a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Se nós tivermos uma raiz enésima de A elevado a M, isso aqui pode ser escrito como a raiz enésima de A elevado a M. Então, essa potência que está de fora aqui, ela pode passar para dentro do radical. E da mesma forma, na verdade não da mesma forma, né? Uma outra propriedade, né?
Se nós tivermos uma raiz de raiz, uma raiz dentro da outra, o que que a gente pode fazer para simplificar essa expressão? Aqui a gente tem uma raiz pésima de uma raiz enésima de A. Então, tá uma raiz dentro da raiz. A gente pode fazer o quê? Multiplicar esses índices. Então, raiz pésima da raiz enésima de A é a raiz de P vezes N de A. Então, são propriedades que são muito válidas no processo aí de resolução de diversas situações problema. Vamos a uma outra definição? Dados A, né, pertencente aos reais positivos, né, não nulo, e além disso, um P sobre Q, um número racional, né, onde o P é inteiro e o Q é um natural, né, excluindo o zero, define-se potência de base A e expoente P sobre Q pela seguinte relação. Então, aqui é mais uma definição envolvendo potência, mas agora onde o expoente é um número racional. Então, quando nós tivermos A elevado a P dividido por Q, isso aqui é a mesma coisa que a raiz QEsima de A elevado a P. O que que aconteceu aqui? O numerador virou o expoente do A, o denominador virou o índice da raiz. Se A é igual a zero e P sobre Q é maior que zero, a gente adota a seguinte definição especial: zero elevado a P sobre Q é igual a zero, tá? Então, esse aqui é um caso particular. Vamos a alguns exemplos? 2 elevado a 3 quintos. Se a gente transforma isso numa raiz, pela definição, o que que a gente viu? O denominador vira o índice da raiz. Então, olha lá, fica a raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Por quê? Porque o 3, que é o numerador, vira o expoente da base 2. 2 elevado ao cubo é 8, então fica a raiz quinta de 8. Meio elevado a 3 quartos. O que que acontece? Denominador vira índice da raiz. Numerador vira o expoente. Então, meio elevado a 3 quartos é a mesma coisa que a raiz quarta de meio elevado a 3 ao cubo, né? Meio elevado ao cubo é 1/8. Então, resultado final, raiz quarta de 1/8. 1/3 elevado a menos 2/3. Olha o que acontece aqui. O denominador, índice da raiz, numerador, expoente. Raiz cúbica de 1/3 elevado a menos 2. Opa, aqui a gente tem uma potência com expoente negativo. Então, o que a gente pode fazer? Inverter, né? Então, 1/3 é a mesma coisa, 1/3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, então a gente tem uma raiz cúbica de 9. Vocês viram, gente, que é um tanto de detalhezinho, mas que faz uma diferença absurda quando a gente está num processo aí de simplificação de expressões. Da mesma forma que nós fizemos algumas definições, alguns exemplos envolvendo potência, vamos fazer algumas definições e exemplos envolvendo logaritmos. Sejam A e B números reais e positivos, com A diferente de 1, nós chamamos logaritmo de B na base A o expoente que se deve dar à base A de modo que a potência obtida seja igual a B. Como assim? Em símbolos, em outras palavras, para facilitar um pouquinho tudo isso que eu fiz a leitura aqui, ó, se AB pertence aos reais, com A maior que zero diferente de 1, B maior que zero, a gente tem essa seguinte notação. Logaritmo de B na base A é igual a x, se e somente se A elevado a x igual a B. O que que a gente faz aqui, ó? A gente pega a base elevada ao logaritmo igual ao logaritmando. Base elevado ao logaritmo igual ao logaritmando. Então, por isso, A elevado a x igual a B. Então, já adiantei um pouquinho, né? Porque quando a gente tem aqui, ó, a gente chama esse A de base do logaritmo, esse B de logaritmando e o x é o logaritmo. Então, pensem sempre, A elevado a x igual a B. Base elevado ao logaritmando igual ao logaritmo. Em linhas gerais, é isso que a gente faz. Olha alguns exemplos. Logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo é 8. Logaritmo de 1/9 na base 3 é igual a menos 2. Por quê? 3 elevado a menos 2 é 1/3 ao quadrado.
que é o nono. Logaritmo de 3 na base 3 é igual a 1, porque 3 elevado a 1 é igual a 3. Logaritmo de 1 na base 9 é igual a zero, porque 9 elevado a zero é igual a 1. Então, aplicando simplesmente a definição. A partir dessa definição de logaritmos, vamos analisar agora algumas propriedades. Então, tanto potência quanto logaritmo tem algumas propriedades bem interessantes que a gente precisa trabalhar. Então, vamos imaginar uma situação aqui, ó. Logaritmo de 1 na base a é igual a zero. Por quê? A elevado a zero é igual a 1. Logaritmo de a na base a é igual a 1. A elevado a 1 é igual a a. Quando a gente tem uma situação como essa, olha que interessante, gente. A elevado ao logaritmo de b na base a. O que que acontece aqui? Esse azinho aqui, ó, é igual à base do nosso logaritmo. Então, quando isso acontece, a gente tem que essa expressão é igual ao logaritmando que está lá na potência, é igual ao b. E quando a gente tem o logaritmo de b na base a igual ao logaritmo de c na base a, isso acontece se e somente se o b é igual a c. As bases são iguais, então os logaritmandos precisam ser iguais. Agora vem mais algumas propriedades, tá? E quando a gente tiver um logaritmo do produto? E quando a gente tiver um logaritmo do quociente? Tá? Já vou direto aqui para a forma dos símbolos, né? Quando a gente tem um logaritmo de b vezes c na base a, olha, tem um produto aqui no logaritmando, ó. O que que a gente pode fazer? A gente pode transformar isso aqui numa soma de logaritmos. Então, o logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Então, o logaritmo de b vezes c na base a é o logaritmo de b na base a mais o logaritmo de c na base a. Da mesma forma, se nós tivermos um quociente, logaritmo de b sobre c na base a é o logaritmo de b na base a menos o logaritmo de c na base a. Então, produto vira soma, quociente vira diferença. E se a gente tiver uma potência? Se a gente tiver o logaritmo de b elevado a alfa numa base a. Essa potência aqui, esse expoente, ele pode descer multiplicando o logaritmo. Então, vai ficar alfa multiplicando o logaritmo de b na base a. Essas propriedades são muito úteis, muito úteis. E o que que é um cologaritmo? Um cologaritmo de b na base a é o inverso do logaritmo de b na base a. Então, cologaritmo de b na base a é menos o logaritmo de b na base a. Viram só? Façam as anotações dessas propriedades, tentem fazer exemplos, né? Até para trabalhar com seus estudantes lá, para mostrar para eles a importância, né, da gente modelar um determinado problema. E aí, a partir dessa modelagem, identificou que tem potência logaritmo no problema. Mas e agora? Aí chega nos cálculos. Nossa, e agora? Como que eu vou resolver? Tem um tanto de propriedade que pode te auxiliar. Olha alguns exemplos. Desenvolva os logaritmos a seguir, aplicando as propriedades dos logaritmos sendo a, b e c reais positivos. Aqui, gente, nós temos um logaritmo de 2ab sobre c na base 2. Vejam que aqui é um quociente. Pela propriedade do logaritmo do quociente, a gente pode quebrar isso numa diferença de logaritmos. Então, olha, logaritmo na base 2 de 2ab, numerador, menos o logaritmo de c na base 2. Perfeito? E aqui, o que que a gente pode fazer? Olha, aqui a gente tem um produto, não tem? 2 vezes a vezes b. Aí o logaritmo do produto vira soma. Então, a gente pode quebrar isso no logaritmo de 2 na base 2, mais um logaritmo de a na base 2, mais um logaritmo de b na base 2, aplicando agora o logaritmo do produto, menos o logaritmo de c na base 2. Aí, a gente já viu, né? Tem uma propriedade que fala que quando essa base é igual ao logaritmando, isso é igual a 1. Aqui mais o log de A na base 2, o B na base 2 e o C na base 2. Então, olha, aplicamos algumas propriedadezinhas e demos uma simplificada na expressão. Expandimos, na verdade, essa expressão, né? Olha esse outro caso aqui. Também um quociente. Logaritmo na base 3 de A ao cubo B ao quadrado sobre C à quarta. Aqui, gente, a gente pode quebrar também numa diferença de logaritmos, porque aqui é quociente.
Então, vai ficar logaritmo de A ao cubo B ao quadrado na base 3 menos o logaritmo de C à quarta na base 3. Aqui é um produto, concorda? Se é um produto, eu posso quebrar numa soma. Então, vai ficar logaritmo de A ao cubo na base 3 mais o logaritmo de B ao quadrado na base 3, repete o menos logaritmo de C à quarta na base 3. O que que a gente tem aqui, gente? Tem uma potência, não tem? A gente viu uma propriedade também do logaritmo da potência. Esse expoente 3, ele desce multiplicando o logaritmo de 3, né? Aqui faltou um azinho, tá? Então, complementem, por gentileza, um azinho aqui. Esse 2 é potência, então esse 2 vai passar multiplicando o logaritmo de 3 na base B, menos o 4 é potência, 4 vezes o logaritmo de C na base 3. Viram só? Muitas propriedades, mas que ajudam muito nesse processo de resolução de situações problema como essa. Beleza, gente. Agora que nós fizemos um retrospecto sobre potências e logaritmos, é lógico que eu falei, a gente está falando de maneira bem rápida, né? Só que agora vocês têm que pegar e pôr em prática, fazer mais exemplos, fazer mais uma leitura dessas propriedades, né? E aí, praticando. Vamos falar um pouquinho agora sobre as funções logarítmicas, exponenciais e logarítmicas. E aí, eu faço até referência a essas funções exponenciais, a um caso muito visto aí nesses últimos anos, né? Principalmente na questão da pandemia de Covid-19, onde a gente via todos os dias, nos telejornais, aquela questão falando do crescimento do número de casos, né? Então, observava-se um crescimento exponencial, e a gente até via nos gráficos, né, que eles apresentavam aquele comportamento, né, exponencial no crescimento do número de casos, número de mortes, né? Então, a gente percebe uma aplicação direta aí dessas funções exponenciais numa situação prática, numa situação real da nossa vida que nós passamos há pouco tempo, a questão da pandemia de Covid-19. Vamos definir? Definição de função exponencial. Dado um número real A, onde esse A é maior que zero e diferente de 1, chamamos função exponencial de base A função f definida dos reais nos reais. O que que ela faz? Ela associa a cada x real esse númerozinho aqui, a elevado a x, tá? Ou seja, uma função f dos reais nos reais é aquela que eleva todo x nesse número a elevado a x. Exemplos. Então, a gente tem uma função f de x igual a 3 elevado a x, uma g de x igual a 1 quarto elevado a x, uma p de x igual a raiz de 5 elevado a x. Observem que aqui, ó, as bases, elas estão mudando, né? E aí a pergunta que surge, o que que acontece quando a gente muda essas bases? Qual o comportamento da nossa função a partir do momento que eu mudo essas bases? Então, são perguntas como essas que a gente pode parar um pouquinho para pensar, refletir um pouco e ver como que a gente pode explorar isso com os nossos estudantes. Então, algumas observações importantes. Na função exponencial f de x igual a elevado a x, temos que x é igual a zero. Quando x é igual a zero, então f de zero é igual a elevado a zero, então é igual a 1. Ou seja, o par ordenado 0, 1 pertence à função para todo A real, né, excluindo zero, positivo excluindo zero, menos 1. Ou seja, o gráfico cartesiano de toda função exponencial, ele corta o eixo y no ponto de ordenada 1. Aqui está numa forma escrita, né, mas em outras palavras, quando a gente observa o gráfico, a gente pode observar que o gráfico da exponencial, ele vai cortar o eixo y lá no ponto 1, para y igual a 1, certo? Então, quando x igual a 0, y igual a 1, então a curvinha vai cortar lá. A gente vai ver um gráfico depois para analisar isso. Outro ponto importante para a gente discutir é sobre aquela questão que eu falei da base, né? O que que acontece quando a base é esse valor, quando é esse outro valor? Uma função exponencial f de x igual a elevado a x, ela é crescente se o a é maior que 1. Ou seja, se essa base for maior que 1, a nossa função exponencial ela é crescente. E ela é decrescente quando essa base estiver entre 0 e 1, tá? Ou seja, quando o a é maior que 1,
a gente tem o seguinte: x1 menor que x2 implica que f de x1 é menor que f de x2. E quando o a está entre 0 e 1, se o x1 é menor que o x2, o f de x1 é maior que o f de x2. Vamos tentar explorar isso numa representação gráfica, só para a gente observar o que que acontece nesse comportamento, tanto crescente quanto decrescente. Olha esse gráfico aqui, por exemplo. O que que acontece aqui? Ó? A gente está analisando a função y igual a 3 elevado a x. Olha aquela primeira observação. Nesse ponto aqui, ó, no ponto x igual a 0 e y igual a 1, é onde a nossa exponencial corta o eixo y. E o que está acontecendo aqui? Ó? À medida que eu estou aumentando o valor de x aqui, ó, está aumentando o nosso valor de y. Tá? Então, gente, aqui, observação da questão que eu falei da base. A base, é, ela é maior que 1. Então, a gente tem um caso de uma função crescente. Olha o comportamento dela. Agora, observe esse outro caso. Nesse outro caso aqui, ó, a gente tem uma base entre 0 e 1. Então, a gente tem a base 1/5. Então, o que está acontecendo aqui? À medida que você aumenta o teu x, o teu y está diminuindo, não está? Olha, está aumentando o x, o que está acontecendo com o y? Olha, está caindo aqui, diferente do que acontece aqui, ó. Ele está fazendo isso aqui, né? Está subindo. E aqui o que está acontecendo? Ele está decrescendo. E olha outra coisa, o pontinho lá, ó, 0 e 1, certo? Então, são situações como essa que a gente pode mostrar, né, apresentar para os nossos alunos. Lembra-se lá dos gráficos da Covid, né? Sempre tinha algum comportamento assim, aquele crescimento exponencial. Então, quer dizer, que crescia muito rápido, né? Então, o crescimento é rápido. Então, eu trouxe aqui também mais algumas situações para a gente tentar analisar. E aqui, gente, igual eu falei, é bem rápido, né? Não dá para entrar em tantos detalhes. Mas eu acho importante a gente até levar esses pontos para discussão quando a gente estiver no nosso plantão síncrono, né? Então, vamos levar de novo esses gráficos aqui para a gente analisar, plotar ele lá no GeoGebra, analisar o comportamento desses gráficos. Vamos analisar aqui o comportamento do gráfico da função da figura 3, da função 2 elevado a x, e depois um 2 elevado a x mais b. E esse b vai variar de menos 3 até 3. Que conclusões podemos tirar? Vamos pensar juntos? Então, eu vou deixar ele aqui, ó, e vou deixar como sugestão para vocês pensarem um pouquinho, né? Então, olha lá, aqui a gente tem o comportamento de várias funções, né? Então, a gente tem aqui 2 elevado a x mais 3, 2 elevado a x mais 2, 2 elevado a x mais 1, e assim vai. 2 elevado a x menos 1, 2 elevado a x menos 2, 2 elevado a x menos 3. Então, o que que acontece, né? Observando essas funções aqui, ó, 2 elevado a x mais 1, ele está cortando aqui o nosso gráfico no 2. 2 elevado a x mais 2 está cortando o y no 3, mais 3 está cortando no 4. E aí, gente, o que que acontece, né? Vamos pensar um pouquinho e vamos depois discutir sobre esse comportamento, plotar isso no GeoGebra e às vezes colocar um controle deslizante lá para mostrar essas variações é bem interessante, né? Mostrar essas variações, ou então fazer separadinho mesmo, igual está aqui, né? Faz separadinho para analisar o comportamento. Você vê graficamente e dá para analisar algebricamente, né, as contas. O que que acontece aqui? É igual o que acontece nesse caso, ó. Essa outra função aqui, ó. A gente tem um meio de x, um meio elevado a x, perdão. Aqui um meio elevado a x mais um meio elevado a x mais 2, um meio elevado a x menos 1, menos 2. Então, olha, um comportamento decrescente, beleza. E aí, olha, aqui corta no 1, no 2, no 3. Olha esse caso, 1 meio elevado a x. Aqui é para quando x é igual a zero. Então, você tem que dar 1. Opa, mas aqui agora está cortando no 2. Mas por quê? Ah, mas aqui tem um mais 1.
Se lá era um mais um dá 2, então por isso que vai. Então, vamos pensar um pouco? O que que a gente pode afirmar sobre o comportamento dessas funções exponenciais? Então, fica o convite para vocês pensarem um pouquinho, tá? Beleza. E para fechar, vamos falar um pouquinho sobre as logarítmicas também, tá? Então, a definição para a função logarítmica é a seguinte: dado o número real a, maior que zero e diferente de um, a gente chama de função logarítmica de base a função f definida aqui desse domínio, né, dos reais positivos, excluindo zero nos reais. E o que que ela faz? Ela associa a cada x real, real positivo diferente de zero, um número dado por log de x na base a. Tá? Então, esse x leva nesse real aqui. Alguns exemplos, né? Então, a gente tem aqui uma função logaritmo de x na base 2, logaritmo de x na base meio, logaritmo de x aqui não aparece, quando aparece a gente considera como base 10, e o ln de x. O ln de x é o famoso logaritmo neperiano de x, onde a base é o númerozinho e, beleza? E aí, gente, observem que, da mesma forma que a gente analisou lá na função exponencial, o comportamento a partir da base da nossa potência lá, aqui a gente pode analisar, ó, a base do logaritmo. Então, aqui era 2, aqui meio, aqui 10, aqui e. Então, o que que vai acontecer com os gráficos das funções quando a gente mudar essas bases? Então, são pontos importantes para a gente analisar. Da mesma forma, tem alguns detalhes importantes. Olha, se o a for maior que zero é diferente de um, então essas funções dos reais positivos, excluindo zero nos reais, definida por essa função aqui, ó, f de x log de x na base a, e uma outra, g, definida de r nos reais positivos, excluindo zero, definida por g de x igual a elevado a x, elas são inversas uma da outra. Tá? Então, o logaritmo é inversa da exponencial e o inverso também é válido. Então, esse é um ponto também que dá para analisar, né? Funções inversas. A função logarítmica também podemos classificá-la como crescente e decrescente. Ela vai ser crescente quando o a for maior que 1. Então, quando essa basezinha for maior que 1, a função é crescente. Quando essa basezinha estiver entre 0 e 1, ela é decrescente, tá? E quando a gente traça o gráfico de uma função logarítmica, esse gráfico recebe o nome de curva logarítmica. Beleza. Olha aqui duas situações para a gente analisar. Observem que aqui, ó, o gráfico da função logarítmica, ele corta aqui, ó, no ponto 1 para x, 0 para y. Então, aqui é o logaritmo de x na base 2. Então, observem que ela está num comportamento crescente, até porque a base é maior que 1. E nesse caso aqui, ó, logaritmo de x na base meio. Olha, ele está assumindo esse comportamento decrescente, beleza? E aqui cortando também no ponto 1, 0. Lá na exponencial, corta no 0, 1. Na logarítmica, corta no ponto 1, 0. Né? Então, são pontos, são situações interessantes da gente discutir e trabalhar com os nossos alunos. Aqui eu não coloquei, igual lá na exponencial, outras curvas para a gente ir analisando o comportamento, mas fica o convite. Vamos tentar pegar outras funções, analisar o comportamento da base, analisar se a gente mexer um pouquinho nessa função, o que que vai acontecer. Vamos fazer um teste? Alguns testes, na verdade, e aí depois vocês me contam o que que vocês acharam. Combinado? E para fechar, aqueles modelinhos que eu falei que eu ia deixar os problemas para a gente pensar um pouco e vocês olharem depois no material, ver a resolução, né? Antes disso, tenta resolver, tenta modelar o problema e depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Olha um primeiro problema: crescimento de bactérias. Olha, uma aplicação lá biológica, né? Uma população de bactérias no instante t é definida pela função f de t igual a c vezes 4 elevado a kt, em que t é dado em minutos. Esse K é uma constante. Se a população, depois de 1 minuto, era de 64 bactérias e depois de 3 minutos, de 256, qual era a população inicial? Como que a gente pode trabalhar com esse problema? Vamos pensar um pouquinho?
Olhe uma aplicação na economia, nossa vida, né? Educação financeira, aplicação de capital. Sabendo que a fórmula para operações com juros compostos é dada por M igual a C, vezes 1 mais I elevado a T, o M é o montante, C é o capital inicial, e a taxa, T é o tempo, após quanto tempo obtive 15 mil reais de juros em uma aplicação de 30 mil reais a juros compostos, cuja taxa é de 12% ao ano? Então, olha, uma situação bem real, uma situação bem da nossa vida, né, envolvendo educação financeira. E aí, o que que a gente vai poder usar aqui? Exponencial, logarítmica? Quais propriedades a gente vai poder usar? Vocês viram que são situações bem interessantes que a gente tem para trabalhar, né, em sala de aula, conversar com os nossos estudantes, mostrar, obviamente, a importância da teoria, a importância das propriedades, mas que essas propriedades, elas vão ser muito úteis quando a gente tiver o problema modelado, né, e tiver que resolver esse problema. E aí? Se eu não souber as propriedades, como que eu vou resolver o problema? Então é isso, gente. Era mais ou menos essa a ideia. É igual eu falei, aqui é rápido, né? Mas eu acho que esse vídeo ficou até um pouquinho mais longo, mas são situações e pontos importantes para a gente começar a amadurecer as nossas ideias aí e depois a gente compartilhar um pouco mais. Tem uma atividadezinha para vocês, né? Coloquei aqui, partiu atividade 4, né? Então vamos lá, vamos juntos construir mais essa atividade. Desejo para vocês, mais uma vez, bons estudos, né? E dizer que estou por aqui, sempre à disposição, para que a gente possa conversar, para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa trocar informações. E a gente vai se falando, teremos mais vídeos pela frente. E é isso aí, gente. Agradeço imensamente a todos vocês pela atenção, pela disponibilidade de tempo de estar acompanhando esse vídeo até o final. E nos vemos em breve, tá bom? Um abração para todo mundo e até mais.